Olha só, quando você começa a estudar o Microsoft Word 2010, o que você precisa estar ligado, antenado sobre a sua estrutura? Primeiro, que você tem aí versões muito mais novas disponíveis no mercado e a diferenciação com todo o Office 365. Então o que acontece? Na linha do tempo, basicamente, você tem lá 2007, que foi a grande ruptura, a grande mudança em relação à interface, com conceitos que trazem aqui dentro de 2010 também características para sua prova. Então tem que ficar ligado a todo esse cenário, sim. Então você tem lá o Office 2007 com uma ruptura. Tá, professor, mas antes disso, pegando a linha temporal bem lá atrás, você tem o Office 97, você tem o Office 2000, tem o Office 2002, também chamado de Office XP, e você tem o Office 2003, que ficou aí até 2007. Então você viu que a Microsoft estava com problemas até o ano 2007, de fato, em aceitar um prazo, lançamento, versões. E em 2007 ela conseguiu falar, não, a partir de agora a gente vai organizar a coisa. E foi a partir de então, né, com o lançamento oficial de 2010, que ela falou, ó, vai ser de 3 em 3 anos que nós teremos atualizações ou novas versões do Microsoft Office para lançar para o mercado. E aí veio 2013, 2016, 2019, 2021. Então você tem aí as versões do Microsoft Office sendo apresentados. Claro, sempre agregando novas funcionalidades. Se você tem o Office 365, o 365 é sempre com as últimas atualizações. E tem muita coisa que sempre vai apresentando para você. Exemplo, o Office 365 agora tem a opção até de sublinhados diferentes. Sublinhado vermelho é um tipo de erro, sublinhado com pontilhado azul é de outro tipo, sublinhado azul duplo é outro tipo de erro. Então você tem que ter esse cuidado. Por quê? Aquilo que é da versão específica. Sempre a gente acaba olhando para uma versão, a gente olha o que tem nela em relação às anteriores. Ou seja, o que não tinha, né, nas versões anteriores e que ela trouxe como novidade. Essa é uma das referências. E algo que está aqui muito presente, né, muito latente dentro do Office 2010, é justamente essa realidade em comparação à estrutura das suas versões de 2003 ainda, porque é a grande ruptura. Então, quando a gente começa a falar do Microsoft Office, primeira coisa, né, primeiro elemento fundamental que você acaba tendo contato com o programa é falar assim, professor, a janela do programa mudou. Então, a janela do programa é a primeira grande característica que você vai falar, professor, tem coisa diferente. Eu sei. A janela do programa, desde 2007, segue um negócio chamado Interface Ribbon. Professor, o que é essa Interface Ribbon? Interface Ribbon significa faixa de opções. Ou seja, a ideia de ribbon, né? Traduzindo literalmente a ideia de faixa, mas ela oferece para você justamente essa essência. Você tem uma faixa de opções dentro do programa. Faixa de opções. Opções estas que vão oferecer para você justamente um cenário de abas, guias. Então, dentro dessa faixa de opções, você vai ter aí o que a gente vai chamar de abas, você vai ter o que a gente chama de guias. Tá? Professor, tanto faz, tanto faz. Você pode até chamar de opção da faixa de opções. Não tem problema não, tá? Você fala, tem uma opção ali dentro. Perfeito. Então, é uma opção que está ali disponível para você nesse cenário básico. Tá. O que acontece com essa característica? É justamente você entender que dentro dessas faixas de opções agora, ao invés de a gente falar que você tem menus, embora tenha aqui uma grande novidade de 2010, que é o retorno do menu arquivo, por isso que eu falo que tem que ter um cuidado com a linha temporal, é o seguinte, aqui a gente fala nesses nomes, mas quando a gente olha para a opção arquivo, a gente não chama ela de aba arquivo ou guia arquivo, a gente chama de menu arquivo, que veio em substituição ao botão Office, que o 2007 tentou inovar, tentou trazer coisinha diferente, mas o arquivo teve que ser retomado porque a galera estava reclamando muito. Todo mundo estava acostumado com 2003, chegou 2007 com muitas novidades, ninguém gostou, o 2010 retoma, portanto, o menu arquivo. Então é o único menu que a gente ainda pode utilizar, ok. Mas estas abas, essas guias, por sua vez, elas vão estar ali disponíveis para você, né? Você fala, ó, tem aqui uma aba, né? Ah, ela traz lá para você essa faixa com várias opções, ferramentas que estão ali dispostas. Agora atenção, note que estas opções, essas ferramentas, elas estão separadas em grupos de opções. E esses grupos de opções, eles podem ser chamados justamente de grupo. Ah, então aqui um grupo de ferramentas, um grupo de opções. Legal, você pode chamar de grupo.
Embora um nome mais interno, né, usado pela Microsoft, a ideia é de falar assim, ó, eu tenho aqui meus blocos de opções. Então você tem bloco onde vai apresentar ali para você justamente quais são as opções agrupadas. Então pode usar grupo por conta disso, porque elas são agrupadas dentro de cada bloco de acordo com a sua similaridade. E detalhe, há algumas destas abas que você precisa conhecer e decorar. Por exemplo, a primeira, que se você pegar a versão em inglês do programa, vai aparecer assim, ó, Home. Por que eu digo a versão em inglês? Compara o 2007 com o 2010 de novo. No Word 2007, a aba Home foi traduzida para a versão em português como aba Início. Na versão 2010 em diante, ficou o nome Página Inicial. Mas em inglês, em qualquer uma das versões aí mencionadas, é Home. Então, só para ter esse cuidado. A aba Home ela vai trazer aqui para você 5 blocos, 5 grupos de opções que precisam ser conhecidos na sua totalidade. Não só os nomes, como finalidade de uso e as principais ferramentas, para não dizer todas, tá? Você tem que saber o que tem ali junto à estrutura da área de transferência, tem que saber o que tem no bloco fonte, o que tem no bloco parágrafo, o que tem no bloco estilo, e o bloco edição que ficou ali porque não tinha onde pôr. É basicamente essa ideia. Você vai ver que o que era o menu editar lá do Office 2003 tinha um monte de coisa, e agora resume-se a pouquíssimas opções ali, né? 3 mais exatamente, dentro do menu, né? Ou melhor, do bloco edição, que era o menu, né? Edição. Mas você viu como é que ficou reorganizado toda essa brincadeira. Então esse grupo de opções, ele traz isso para você. Tá, mas ao apresentar essa ideia, substituir os menus, trazer toda essa problemática aí, o que eles propuseram para você? Eles trouxeram ainda uma outra linha. Quando você olha para a janela como um todo do programa, você tem lá em cima a barra mais superior que tem o botão fechar, o maximizar ou restaurar, que questãozinha bem batida de prova, diga-se de passagem, né? Fala, minha janela está ocupando toda a tela. Então o botãozinho que vai estar ali é o restaurar. Ó, minha janela está ocupando apenas parte da tela do computador. Então o botão que vai estar ali é o maximizar. São coisinhas simples, mas que é tão vinculado ao teu dia a dia, que se cai numa questão de prova, passa batido. Então tem que ter cuidado porque cai, e cai com frequência até, mais do que as pessoas imaginam. Então, cuidado com esses 3 botõezinhos e principalmente a nomenclatura, né, a finalidade. Olha, essa aqui é a nossa barra de títulos. Por quê? Porque aqui eu vou encontrar o nome do documento. Então aqui vai estar lá, ó, documento 1, documento 2, por padrão, mas você pode salvar esse arquivo com este nome, inclusive, ou com outro. Caso escolha outro nome, aqui vai constar o nome deste documento, por isso a barra de títulos. Uma coisa interessante, essa barra, você sabia que ela não é bem do programa, mas é uma barra que o sistema operacional está usando para controlar aquela janela? É. Mas o programa, ele usa algumas partes dessa barra, justamente. É uma das novidades do 2007 e exploradas no 2010 também. Aqui no começo, tem lá o íconezinho do Word, tá? Que ele tem alguns botõezinhos para fechar, abrir documentos e tal. Então você tem essa parte ali. E você tem aqui uma outra área dentro da barra de títulos. Essa barra que está aqui é a barra de ferramentas de acesso rápido. Essa aqui é uma barra que ainda podemos chamar de barra de ferramentas, diferente das outras opções que nós temos como abas. Aqui, nós vamos ter ela sempre visível. As outras opções vão sendo selecionadas de acordo com como você seleciona as abas. As guias aqui vai trocando o conjunto de opções que estão aqui disponíveis. E há guias que aparecem de acordo com o que você está editando. Por exemplo, se você inserir uma tabela, vão aparecer 2 guias específicas de ferramentas de tabela. Se você inserir figuras, vão aparecer guias próprias para trabalhar com figura. Cabeçalho e rodapé, mesma coisa. Então, de acordo com o que você estiver manipulando, você vai perceber que novas opções serão exibidas dentro desse processo. O LibreOffice também faz isso, só que ele exibe barras de menus. O Word 2003 fazia isso também, né? Então você tem a ideia de ferramentas de contexto, que vão aparecer no contexto que elas são necessárias. Beleza. Então, aqui eu coloco aquelas ferramentas que eu uso sempre. Por quê? Porque são aquelas que vão estar sempre visíveis. Barra de ferramentas de acesso rápido estarão sempre disponíveis. E como eu enfatizei ali, logo no começo aqui, abaixo, você tem o único menu que persiste dentro desse cenário,
que é o menu Arquivo. Ele é o único menu ainda que a gente utiliza. Agora, atenção. Quando tu pega provas de certo e errado, múltipla escolha, tem algumas nuances. Por exemplo, em provas de múltipla escolha, você tem mais facilidade quando vem lá uma questão dizendo assim, olha, eu cliquei no menu arquivo, menu inserir, em qual menu que eu vou encontrar tal opção? Não tem para onde correr. Todas as guias, todas as alternativas, né? Em vez de mencionar guias, mencionaram como menu. Não adianta você querer ficar brigando com a banca ali, você sabe que tem que escolher uma delas e vai resolver a tua questão. Agora, quando vem isso numa questão de certo e errado, tem que ter um certo cuidado. Por quê? Questões de certo e errado. Vou falar, ó, o caminho para encontrar tal ferramenta está no menu tal. Aí você fala, ele falou menu exibição, professor. Não tem lá menu, é aba, não é? Não é guia, você falou tanto nisso. Se a questão trouxer para você o nome, o texto, menu, meramente como um sinônimo para isso aqui, só para introduzir a você a noção do caminho, né, da localização, sem enfatizar mais nada, aceita como correto, ok? Você pode aceitar. Agora, se você pega uma questão em que ela de fato faz um comparativo com as versões lá de trás, 2003, falando, ó, enquanto 2003 tinha barra de menus, enquanto o LibreOffice usa barra de menus, embora tem variações aí muito grandes, o Microsoft Office 2010 trabalha com abas. Beleza. Aí ele está batendo na ênfase de atualização do programa, de característica, de comparativo. Aí é um entendimento. Mas se a questão apenas colocou no meio do caminho como parte ali do processo, sem ter qualquer outra coisa estranha na questão, não crie caso com isso. Não adianta. As bancas, elas acabam passando muito pelo jargão popular e usando eles mesmo que esteja errado. E ela vai bater ali. O importante nas provas de concurso não é estar certo. O importante nas provas de concurso é você marcar a questão igual ao gabarito definitivo. E ganhar aquele ponto. É isso que conta para você. Então aqui, fique atento a esse cenário. Como que você vai articular esse tipo de coisa. Mas, além de falar assim, ó, professor, eu tenho então as abas, eu tenho esses menus, o que eu vou encontrar? Tá, beleza, você tem aqui as abinhas, né, começando pela página inicial, todas elas aí sendo apresentadas para você, e a sua faixa de opções. O 2010, por padrão, fez uma outra grande mudança. Você vai perceber que não aparece a régua aqui embaixo por padrão mais. O 2007 ainda mostrava a régua, o 2010 não mostra mais a régua. Mas se você olhar atentamente aqui no lado direito, onde que tem um botãozinho para você subir e descer ali na sua barra de rolagem, tá? Essa barrinha vermelhinha ali é a chamada barra de rolagem. Na parte de cima dele, você vai perceber algo que não tem nas versões mais novas, mas que tem aqui no 2007, tem no 2010, que é um botãozinho para você visualizar a régua. Então tem ali um botão que exibe a régua para você, oculta se ela estiver visível, tá? Então esse botãozinho, você vai perceber que tem um íconezinho que remete justamente à ideia da régua para visualizar tanto a régua horizontal quanto vertical. As duas sempre aparecem juntas a princípio. Nas versões mais novas dá para exibir separadamente, mas aqui você tem aí a ideia de apresentar as duas para você. Lá embaixo da janela tem uma outra barra muito importante que também cai na sua prova, que é a barra de status. Essa aqui é a última barra que você tem dentro da janela. Abaixo dela, normalmente vem a barra de tarefas do sistema operacional. Aí são duas coisas, né? Uma coisa é o sistema operacional, outra coisa é essa barra. E já que falei que uma coisa é outra coisa, presta atenção, Microsoft Office não é vinculado ao Windows como outras coisas. De que maneira? Quando você fala no Word, no Excel, no PowerPoint, você está falando aí de aplicativos que você tem que instalar à parte. Você tem que baixar lá, pegar o CDzinho no Microsoft Office, né? Normalmente em 2010 você baixava o CDzinho, a ISO ainda, e então você instala no teu computador, porque quando você instala o Windows, não tem Office instalado. Word, Excel, PowerPoint são à parte, não pertence ao Windows, pertence à Microsoft também, mas não pertence ao sistema operacional. Tanto que, se você pegar o teu computador com Windows cru, ou seja, sem mais nada instalado, só instalei o Windows, você tem editores de texto. Você tem o bloco de notas e o WordPad, que é um editorzinho de texto completinho. Atende à necessidade da maioria dos usuários, diga-se de passagem. A maioria das pessoas nem usa o que o Word tem diferente do WordPad e prefere usar o Word. Boa pergunta, né? Interessante isso. Agora, você tem o WordPad e o bloco de notas, né? O Notepad. Só esses dois editores de texto.
O Windows não tem editor de planilha. O Windows não tem editor de apresentação. Tem editor de desenho, Paint, mas de apresentação não. Quem é o editor de texto do Windows? Bloco de notas e o WordPad. Professor, é Microsoft Word? É do Microsoft Office. Então, muito cuidado aqui, porque essas características que estamos aqui mencionando em primeiro momento, sobre a janela, não são exclusivas do Word. São características do Microsoft Office 2010 como um todo. Então, elas são comuns. Tá, mas por que a gente está olhando dentro do contexto de Word? Porque, tradicionalmente, é nesse contexto que cai em prova. Esse tipo de pergunta não vem lá falando sobre a janela do Excel. Por quê? Porque questões que focam no Excel focam naquilo que ele é particular, naquilo que ele é específico, que é trabalhar com cálculos, fórmulas. Aqui a gente olha mais a ideia de cara do programa, ferramentas, opções, disposições dos seus recursos são encontrados neste contexto. Então a primeira ideia é conhecer a cara do programa. Legal. Então aqui você tem o chamado palco. O que é o palco? O palco é o espaço onde você edita o seu documento, a sua página, de um modo geral, que tem formas de visualização, diga-se passagem, presente aqui, ó. Você pode aumentar o zoom ou diminuir o zoom com a opçãozinha que está na barra de status. Na lateral esquerda aqui você tem os modos de exibição, tá na barra de status. Mas lá no começo você tem o número da página, ó, tô na página 1 de 2, 1 de 3 e assim por diante. Então você tem propriedades, você tem dados que são apresentados ali dentro, desde idioma de inserção de texto, né, também, que são importantes. Por isso que você tem que saber onde é que é a barra de status. Porque às vezes a banca vai lá e coloca na questão, olha, ferramenta tal lá na barra tal. Você fala, ih, que barra é essa? Tem que ter noção, tem que ter um conhecimento sobre o todo da sua janela para saber justamente quais recursos você tem disponíveis, quais você pode estar utilizando de modo geral. Então a sua janela, a sua cara do programa. Bom, melhor forma de visualizar esses conceitos agora é justamente olhando para a tela do programa. Então olha aí na sua tela, aquele que é o Office, né? O Word 2010. Tá vendo aí? Esse programinha aí bonitinho, até clarinho, né? Se for olhar, comparar com as versões atuais, dá uma boa diferença, ó. Fazer até uma exibição paralela aqui, ó. Vou abrir aqui no meu computador principal. Isso aí que vocês estão vendo é dentro de uma máquina virtual, ok? Então esse daí você tá vendo assim. Vou abrir aqui só para você ter uma noção. Vai ficar do tamanho aqui que vocês estão aí visualizando, tá? Ó, só para fazer o paralelo, ó. Essa janela aqui, pô, professor, é todo preto, diferente. Esse aqui é o 365. Ele está com constante atualizações e vários tipos de erros, né? Ele diferencia cores, novas ferramentas, tem bastante coisa. Mas você vê aí que ele ainda mantém muito do que é característico do 2010, do 2007. E aí aqui a gente vai focar justamente no 2010, que é o especulado aí no seu edital, ok? Então tá aí a janelinha dele. A barra na faixa de opções está aqui as opções, né? A página inicial, ABC, layout de página, referências. Se você for analisar, inclusive, ó, layout de página, você vê que tem layout de página. No 2013 já houve uma divisão aqui, já tem recursos que são separados. E isso é pegadinha de prova. Então presta atenção. Quando você pega aqui o 2010, ele tem a aba Layout de página. E ferramentas como, por exemplo, marca d'água estão aqui dentro. Ferramentas como organizar estão aqui dentro. Então, estes recursos estão disponíveis dentro dessa linha de raciocínio. Agora, quando tu pega lá, ó, as versões mais novas, tem diferença. Mesma coisa aqui na aba referência. Tem coisa aqui que não tem versões mais novas. Então tem que ter cuidado. Tá? Tem recursos que não estabilizaram corretamente, que esse aqui é o índice de autoridades. Então ele tem aí novidades importantes e marcantes de época para a sua versão, né, de um modo geral. E aí a gente vai justamente olhar agora o menu arquivo, né? Porque aqui a faixa opções está ok. Depois a gente vai falar de cada uma dessas ferramentas pontualmente. E aqui a gente olha para o menu arquivo. Dentro do menu arquivo, o que você vai encontrar? Dentro do menu arquivo você tem aqui ele de cara abrindo com a guia informações. É bem guia, né? Mas uma coisa importante, olha aqui no quadro. Quando a gente fala do menu arquivo, deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar aqui do ladinho, depois apago. Quando a gente pega aqui, ó, menu arquivo, ele é exibido para você com um recurso novo em comparação ao 2007, tá? O menu arquivo ele aparece para você na seguinte forma: Backstage View. O que é esse Backstage View? É justamente o fato de eu abrir
a janela, ou melhor, o menu arquivo, como se fosse uma janela. Você nota que ele ocupa toda a tela, na verdade não a tela, mas a janela do Word. Ele não pega toda a tela do computador, mas ele fica ocupando todo o espaço da janela do Word, quando aberto, para que você possa usufruir melhor das suas opções. O 2007 não. O 2007, quando você apertava lá o botão iniciar, ele ocupava um pedaço só, né? Ele ficava meio que sobreposto ainda, você via o que tinha atrás. 2010 ocupa toda a tela. Então voltando aí para as suas opções, olha lá na tela. Ele abre com informações, mas note já as outras opções que estão ali disponíveis, tá? Vamos primeiro falar aqui das opções que aparecem por padrão. Primeiramente, ele traz aqui para você as propriedades do arquivo, antes mesmo de olhar os menus e recursos. Você olha aqui as propriedades. E aí, em propriedades, ele fala, ó, tamanho, páginas, palavras, tempo de edição, ó, o tempo que eu estou com esse documento aberto. Tá? Ele ainda não contava, por exemplo, o tempo que você estava trabalhando, tipo, interagindo com o documento. Só o fato de você criar o documento e deixar aberto lá, ele contabilizava esse tempo. Agora está melhor esse cálculo. Mas aí você tem, ó, propriedades aqui, ó, título, marca, comentários. Isso aqui você consegue editar depois, quando você está lá com o Windows Explorer. Mas você já pode por aqui. Isso aqui ajuda na indexação do documento. Na hora de localizar esse arquivo, fica muito mais fácil para procurar essas informações, tá? Por quê? O Windows 10, né, aqui você tem o Windows 7 rodando, beleza? Mas ele está dentro do Windows 7, não faz diferença. Mas no Windows 10, ele está mais chato para poder procurar documentos dentro, né, por conteúdos internos aí. Então é interessante usar esses recursos aqui. Aí você tem aqui as datas, né, data de modificação, criação e até data de impressão, já caiu em prova saber essa informação que exibe aqui data de impressão. Você tem aqui a ideia de compartilhar isso aqui para outros editores, então perceba aqui que ele já pegou, né, automaticamente dados, né, sobre o meu usuário. E então vamos aqui às suas opções, né? Aí você tem aqui proteger documento, dentro do grupo permissões. Perceba que tem várias opções aqui dentro, que você tem que estar ligado. Tá vendo que tem essa flechinha para baixo? Você tem flecha para baixo, quer dizer que tem mais opções. Quando você clica aqui, você vai encontrar ali opções que precisam ser conhecidas e que já foram alvo de questão de prova. Exemplo, marcar como final. O marcar como final, ele já caiu sim em questões de prova. O que acontece? Ele vai mudar um status do arquivo. Nada assim, né, muito relevante, mas algo simples. E quando ele muda esse status do arquivo, ó, ele pede o seguinte, esse documento tem que ser salvo, ok? Então ele vai salvar o documento, vai pedir onde você quer salvar. Ah, vamos salvar aqui na área de trabalho, para encher minha área de trabalho. Então eu salvei lá ele na área de trabalho, e quando ele vem aqui e marcou como final, ó, esse documento foi marcado como final, para desencorajar a sua edição. O que significa? Que toda vez que alguém abrir esse arquivo, ele vai aparecer com essa faixinha aqui em cima. Se reparar, quando você baixa arquivos que vierem em anexo de e-mail, é muito comum que ele apareça automaticamente assim. Mas aí é por conta do Word, não significa que alguém fez isso aqui manualmente, tá? Mas a ideia do marcar como final é para isso. Porque toda vez que a pessoa abre, ela abre no modo leitura. E aí fica muito mais fácil, né, para você pegar. Deixa eu pegar aqui e criar um texto. Ó, não consigo criar texto, tem que editar. Aí você habilita. Aí você coloca lá, range 10,2. Opa, deixa eu habilitar meu teclado numérico. 10,5. Ok. Esse aqui é um comandinho para inserir um texto randômico. Na verdade não é randômico, é um texto que ele copia da ajuda do programa, tá? Então ele foi lá na janela de ajuda do programa e copiou, pegou um textinho de lá padrão, é sempre o mesmo texto, tá? O que muda aqui no meu comando é a quantidade de parágrafos e períodos por parágrafo, tá? Quando eu coloquei ali em range, eu falei que eu queria 10 parágrafos, tá aí os 10 parágrafos, cada um com 5 períodos dentro dele. Mas o texto corrido é o mesmo conteúdo, é só a questão de separação em parágrafos e períodos mesmo. Então a ideia é de um comandinho só para gerar conteúdo aí para você visualizar. Beleza, tá aqui a janela. Se eu for lá em informações, como eu marquei para editar, ele já não está mais marcado como final. Tipo, é algo útil? Ajuda. Pelo menos para quando você abrir de cara, não sair já editando, ele torna um pouco mais simples. Criptografar com senha. Ó, a ideia é que ele vai pedir uma senha, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu tenho que digitar essa senha depois de novo, né? Para garantir que eu não digitei errado. Imagina, eu achei que eu digitei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e digitou 1, 2, 3, 4, 5, 7. Aí não dá, né? Então por isso que ele pede para repetir. Já está bloqueado o documento. Se eu tentar fazer aí modificações no sentido assim, salvar o documento, mandar para a pessoa vai ter que digitar a mesma senha para abrir o documento. Por quê? Porque eu restringi a edição. Então eu vou ter aqui, ó, criptografar com senha, ele vai pedir essa senha, eu dou um OK.
Quando eu vier aqui na aba revisão, eu tenho aqui a opção restringir edição, onde que eu vou dizer quais elementos eu quero restringir deste documento. Tá, aqui eu tenho que dizer, ó, eu quero vir aqui e trabalhar com tais limitações, quem que pode fazer o quê e assim por diante. Então essa é a característica de você criptografar com sem o documento. Vou contar um segredinho, esse negócio não funciona para nada. Como assim, professor? Não funciona? Não. Porque se você pegar isso aqui e abrir dentro do Google Docs, ele ignora essa senha e edita, tá nem aí para isso, tá? Então isso aqui é meio que uma falácia dentro do Word, né? Ele não é muito funcional ainda. É mais interessante você usar o BitLocker mesmo para criptografar arquivo que usar isso daqui. Só que daí o BitLocker só vai funcionar para o teu usuário, né? Então tem que ter o cuidado em que contexto você usa. Restringir edição, ele basicamente é um complemento aí, né, à estrutura da criptografia com senha. Se você reparar, eu fui aqui no menu arquivo, proteger, restringir edição. Você viu que automaticamente ele jogou aqui onde que eu te mostrei, no bloco exibição, no bloco revisão e na opção restringir edição. Então tá aqui a opçãozinha ali para você. Voltando aqui no menu arquivo, informações, proteger o documento, você tem aqui as permissões, que também, né, você viu ali dentro do restringir edição quais são as permissões que o usuário vai ter acesso. Agora essa última opção, adicionar assinatura digital. Isso aqui vem como questão conceitual. Dá para colocar uma assinatura digital dentro do documento hoje? Dá. Só que quando você vier aqui, ele vai pedir para você adicionar o seu certificado digital. Eu tenho que ter um certificado digital, senão eu não consigo colocar ali, ó, obter uma certificação de uma identidade digital junto à Microsoft ou usar a sua própria identificação aí, né? Então é importante, você consegue assinar digitalmente usando o Word, mas tem que ter certificado digital, não adianta. Aí aqui em verificar problemas, é muito comum para que a gente possa estar buscando aí compatibilidades. Exemplo, inspecionar documento. Ele vai procurar aqui se existe aí algumas informações pessoais. Tipo, tá vendo isso aqui, ó, autor? Quando eu vou lá em inspecionar, ele vai trazer quais são esses dados, né? Posso buscar onde, né, no meu texto, tem várias partes, e ele vai indicando, ó, eu tenho aqui, ó, na propriedade do documento, você quer remover tudo? Veja que ao remover ele tirou dali. Então são remover traços pessoais, também dá para fazer pela propriedade do Windows isso, mas tem esse recurso aqui. Verificação de acessibilidade. Ele vai varrer o documento e vai indicar ali, ó, existem aí algumas situações, texto muito pequeno, imagens muito pequenas ou com cores que vai dificultar a leitura por pessoas com determinados tipos de dificuldade visual e assim por diante, tá? Então ele vai fazer esse tipo de indicação ali para você. E compatibilidade é questão de prova. Você vai dizer aqui, ó, eu quero ver se esse documento aqui é compatível com as versões anteriores. Tá, exemplo de problema. Tá vendo que aqui tá 100% compatível, né? Ah, dou um okzinho ali, ele tá ok. Agora, olha só, vou aqui inserir não, desculpa, página inicial, título, vou colocar esse título aqui, não, deixa eu, vai esse aqui mesmo. Só que eu vou fazer assim e vou colocar esse título, texto. Então tá ali o meu texto, no título do documento. Vou pegar aqui e usar uma outra ferramenta, que é aquela que eu ia querer inserir antes lá dentro do inserir, chamada WordArt. E aqui eu vou colocar esse recurso aqui, ó, insira um texto. E vou colocar, deixar ele assim mesmo, tá? Esse texto desse jeito aqui. Ok, ó. Isso aí só foi o que eu fiz a mais, né? Se eu for lá agora dentro do arquivo, informações, verificar a compatibilidade, veja ali, opa, tem coisa aqui que se eu quero compatibilidade, pelo menos ó, só com 2007, professor, porque tem os dois lá, tá, só com 2007. Vou dar um ok ali. O que acontece? Ele vai verificar essa compatibilidade para nós, né? Então, compatibilidade, tá ali, ó. Se eu desmarcar as duas opções, beleza, não tem problema, ele está compatível com a versão 2010. Mas se eu marcar 2007, ó, só o 2007, você já viu que já está dando problema? Justamente porque esse cara aqui não tem no 2007. Professor, mas no 2007 tem lá o WordArt. Tem, mas não é assim. Esse aqui é o efeitos de texto. Se eu pegar esse texto aqui, ó, só do título, opa, deixa eu pegar aqui, ó, só o texto do título. Eu não quero pegar aquela janelinha lá, tá me enchendo o saco. Deixa eu puxar ela para baixo aqui, porque ela está ancorada no título. Deixa eu pegar só ela. Se eu vier aqui na aba página inicial, eu consigo fazer isso aqui, ó, com ela. Fazer ficar exatamente igual. Só que aqui eu tenho uma caixa de texto e uma caixa de texto tal que eu consigo vir aqui e fazer isso aqui com o meu conteúdo, algo que eu não consigo fazer aqui no título que eu tenho no texto. Mas as duas formatações que eu utilizei, né, as cores são iguais.
E justamente essa forma de gerenciar a cor de fonte não tem no 2007. Isso aqui é novidade do 2010. Por isso não vai conseguir usar lá, beleza? Então característica aí, por isso a importância desse cara. Na verdade é assim, se você salvar esse arquivo, você vai salvar ele como docx. E o cara que vai tentar abrir no 2007 vai abrir normal. Só que na hora que abrir, isso aqui vai perder a configuração. Não vai ficar igual do jeito que você está vendo aqui. Tá? Então, um cuidado em relação a essa característica de como ele funciona. Outra característica importante é seguir, né? Você tem aqui as versões dele, né? Mas vamos aqui em recente. Recente vai listar para você os documentos recentes. Você pode fixar aqui, clicando lá naquele pinzinho, né? Que tem esse marcadorzinho, você fixa, para que esse cara fique sempre aqui visível. Por mais que você abra 1001 documentos depois, esse cara vai ficar sempre aqui. E também é possível fixar as pastas, tá? Ele mostra as pastas recentemente abertas, né? De documentos abertos. Você pode fixar ela aqui também para estar sempre ativo. Também tem aqui a opção novo. Na opção novo, você vai perceber que tem a opção novo documento em branco. Você vem aqui em criar, tranquilo. Né? É o que está vinculado ao atalho para você diretamente. Então, quando você vai lá, eu quero criar um novo documento. Você aperta lá o Ctrl+O para criar um novo documento. Então, Ctrl+O, ele abre um novo documento aí dentro do Word. Só que eu tenho que usar o outro Ctrl porque está na máquina virtual. Aí. Eu usei o Ctrl da direita na máquina virtual, ele não funciona, ele tem outra finalidade. Então tá aqui, ó, criou um novo documento em branco. Ou eu posso vir por aqui pelo menu Arquivo Novo. E ali dentro do menu Arquivo Novo, eu tenho a opção do novo documento em branco e modelos. Perceba que eu posso procurar modelos online. Por exemplo, plano de estudo, de estudos. Eu quero pegar um planinho de estudo. Vai ter ali algum documento? Olha, ele não encontrou nada. Mas se você procurar dentro do Excel, ele vai achar. Por quê? Porque no Excel ele te dá mais ferramentas, mais recursos desse sentido. Mas aqui você vai pegar aqui, ó, por educação, tem as categorias, tá? Quando é pastinha assim, ó, você tem as categorias que ele vai mostrando para você de um modo geral, onde você pode procurar aqui documentos que sejam a sua necessidade, ó, receita, TikTok. Isso aqui são exemplos de conteúdo que ele vai trazer para você. Vou pegar aqui, ó, se eu acho aqui meus modelos recentes, não usei nenhum recentemente. Eu quero modelos de exemplo, com conteúdo daí. Então, ó, pode ver que ele tem aqui 2010, Black Tie, informativo executivo, e aqui você vê, por exemplo, o currículo. Então, deixa eu descer aqui, lá na letra CU, aqui, ó, formas de currículo prontas. Então, ele traz para você aqui, ó, o currículo mediano, por exemplo, criado. Eu crio um documento e ele já traz aqui alguns dados pessoais sendo exibidos. Deixa eu só reduzir a janela aqui que eu aumentei ela fora das dimensões do que vocês estão enxergando. Então, tá ali, ó, ele já traz um exemplo de conteúdo e mais, campos já preenchidos para você colocar, ó, dados, ó, coloca aqui isso, aquilo. É uma formatação, tá? É a ideia de um modelo, trazer já com uma formataçãozinha pronta para você utilizar esse recurso, beleza? Então, opção novo, posso abrir documentos. E aí eu tenho aqui a opção imprimir. O que é importante, no modelo do Backstage View, as opções de impressão agora estão aqui dentro, né? Parece algo tão comum que você está acostumado com as versões mais novas, mas 2007 não era assim, 2003 não era assim, abriu uma janela própria para impressão. Agora não, agora a janela de impressão, você tem ela já vinculada aqui, ó, o preview do seu documento, a visualização dele está aqui já para você visualizar, você tem as configurações de impressão aqui já dentro da impressão e mais, tem aqui, ó, uma coisa que era importante. No 2007, na versão anterior, você só tem aqui a opção layout de página, configurar página. No 2010, você vem aqui, ó, dentro de imprimir e também tem a opção configurar página. As duas, né, mecânicas levam para o mesmo lugar. É importante destacar isso porque as pessoas estavam tão acostumadas com configurar página junto às opções de impressão que não encontravam mais depois. Salvar e imprimir. Cara, aqui você vai ter muita coisa. Dentro do salvar e enviar, desculpa, você vai ter aqui o enviar por e-mail, onde que quando ele coloca que enviar como anexo, você tem algumas opções de pegar o documento como ele tá, ele salva, joga lá como anexo no cliente de e-mail e você vai escrever para quem que você quer, né, mandar um e-mail, ou você já fala, não, eu quero colocar esse documento, mas eu quero que já salva ele como PDF e coloca no anexo do e-mail. Ou não, eu quero como XPS. Então você perceba que eu tenho como já fazer a exportação do formato PDF, porque ele está em DocX aqui, né, tá ali na barra de título para você visualizar. Eu estou com ele em DocX e vou salvar ele em PDF. E ele já vai gerar esse PDF e já vai colocar ele no anexo do cliente de e-mail. Isso que é importante. Salvar na web, ele já vai trazer aqui recursos, né, para você logar lá dentro de uma ferramenta que a Microsoft utiliza, né? Você tem aí o SharePoint, que a Microsoft traz, né? Tá aqui, ó, salvar para SharePoint, ou na web, tá vinculado os dois da mesma maneira, tá? E
Postagem em blog é também dentro desse contexto aqui, ó, do SharePoint. Principal uso. Mas se tiver um WordPress, alguma coisa, você consegue integrar com isso. E você pode, então, salvar o seu documento como PDF, tá aqui, ó, para criar documentos em PDF, ou salvar como. E o salvar como traz aqui para você com o formato compatibilidade com as versões de 97 a 2003. Se você salvar assim, ele automaticamente vai tirar aquelas formatações, tá? Lembra que aqui é o nosso documento, tem aquele texto ali, né? Se eu vier aqui, salvar e enviar, salvar, alterar o tipo, salvar como 97 de 2003, e aí vier aqui em salvar como, vou salvar na própria área de trabalho mesmo, vou ter o doc 1 e o doc 2, olha ali, ó, efeitos no texto serão removidos. E ele vai remover aqueles efeitos ali, porque ele não consegue usar aqueles efeitos na versão anterior. Então por isso ele fez essa alteração. E perceba que aqui, ó, algumas ferramentas, como o meu arquivo agora é doc, algumas ferramentas da minha aba página inicial, ó, o efeitos de texto, aqui os recursos de tema, estão desabilitados. Por quê? Porque eu não tenho suporte a isso. Aqui está desabilitado porque eu não tenho imagem, tá? Se eu colocar uma imagem, ele habilita. Mas eu desabilitei essas aqui, o programa desabilitou essas opções, né, da aba layout ali, na parte de temas, e na aba página inicial, o efeito de texto, pela razão de não ter esse recurso em arquivos doc. Então ele já fez esse ajuste automático para você, dentro desse contexto. E aí você vai ter outras ferramentas, né, específicas aí do menu arquivo. Importante destacar, justamente quando você vai alterar o tipo, é ficar atento a esses tipos. DocX, que é o padrão, consigo salvar e abrir arquivos do LibreOffice Writer, que é o ODT, salvar modelos, né, da versão 2010, que é o .x, ou se eu quiser, você consegue salvar em formatos aqui, né, você vai aqui salvar como outro tipo de arquivo, vai ter lá o .dot, né, da versão anterior, sem o X, né? Ou seja, de 97 até 2003. TXTzinho padrão, que daí é só texto, e o bloco de notas, né, vai abrir o TXT, assim como o WordPad, assim como o Word. O RTF é para o WordPad, bloco de notas já vai ter mais dificuldade, né, para trabalhar com esse tipo de arquivo, mas o Word também consegue abrir e salvar arquivos RTF. E, inclusive, eu posso salvar isso aqui como página para web, né, usando o HTML, com um único arquivo ou aí, né, estruturada como página web mesmo. Daí vem as outras opçõezinhas ali. Então você tem aqui o salvar como, ele vai abrir a janelinha para você dizer aqui, ó, nessa listagem qual é o tipo de arquivo. Perceba que tem aqui o PDF, perceba que eu posso usar aqui várias informações, né, de formatos citados, inclusive o HTML, que eu falei que dá para salvar direto aqui como HTML. E você tem aqui ainda as opçõezinhas, né, na hora de salvar, que é utilizar o formato PDF-A. O PDF-A, ele está intimamente ligado àquela opção que eu mencionei aqui atrás, ó. Na hora que você vai no menu arquivo, informações, e aí a hora que você vem aqui e fala, eu quero marcar como final. Isso é uma das características, né, que o PDF-A meio que automaticamente solicita. Qual é? Que o documento esteja no modo somente leitura. É uma das suas características, não esteja em modo edição. Tranquilo? Show de bola?